Fala aí, Caio, beleza? Muito boa noite, muito boa noite. Tudo ótimo. Satisfação imensa participar desse podcast com você. Ah, show de bola. Tô colocando aqui no meu grupo do canal Telegram. Rapidinho. Pronto. Avisa todo Coloquei. mundo aí que hoje o papo vai ser muito bom. Sim, com certeza. Muito obrigado, Caio, por ter aceito esse convite de conversar aqui com a galera sobre liderança da enfermagem, que é o seu foco no Instagram, que é o que você fala, que é o que você produz. Fala pra gente quem é o Caio, pra quem tá chegando aqui e não te conhece. Bom, é uma satisfação muito grande participar desse programa, desse podcast seu, que eu sei que é um momento, né, que a gente tem para falar sobre vários assuntos, né, principalmente conhecer novas pessoas. Bom, eu sou aqui de Salvador, sou enfermeiro há 12 anos, né, trabalho desde o primeiro ano. Eu costumo dizer que eu fui raptado pela liderança, né, muito mesmo antes de entrar na linha assistencial, eu trabalhei já como supervisor de enfermagem, né. Então, minha vivência, né, foi trilhada nesse caminho, então eu fui obrigado a me especializar nesse caminho, buscando, né, realmente me diferenciar. Então, eu tinha o conhecimento técnico sobre a enfermagem assistencial, mas fui levado para outra área. Então, eu comecei trabalhando como supervisor de módulo do Carnaval. O Carnaval, que é uma das festas populares que consegue manter mais pessoas juntas, né? E aí o de Salvador é mundialmente conhecido por isso. Então, a prefeitura aqui ela distribui nos dois circuitos, nos três circuitos, na verdade, que tem o circuito do centro histórico, ela distribui nesses circuitos módulos de saúde para atendimento ao público. E aí a gente atende a diversas, né, patologias, seja clínica ou seja traumática, né, adventos do evento, né, até mesmo intoxicação exógena, que é um índice altíssimo nessas festas. Daí, durante esse período do carnaval, eu fui convidado para trabalhar como coordenador de enfermagem. Na verdade, eu fui convidado para trabalhar no hospital. Engraçado essa situação. Que enquanto eu fui convidado para trabalhar, porque estava mostrando o meu trabalho ali, estava empenhado, realmente era a minha primeira oportunidade em trabalhar diretamente com a enfermagem. E aí eu fui convidado para participar, né, de uma entrevista no hospital. Chegando lá, não tinha mais a vaga, porque seria uma outra fundação que estaria entrando no hospital. E aí o diretor me convidou, olha só, eu tenho aqui uma oportunidade para coordenar uma equipe de enfermagem. Você tem interesse? Eu falei, bom, se essa oportunidade chegou nesse momento, é porque realmente ela era para mim. E aí, se eu não estiver capacitado, eu vou dar 110% do que eu sou para poder fazer essa vaga funcionar. E aí foi uma virada totalmente no meu caminho. E aí foram 9 anos trabalhando como coordenador de enfermagem e mais 7 anos trabalhando como supervisor de módulo no Carnaval. E aí, essa minha trajetória profissional, além de ser pai, ter dois filhos, né, uma cachorra, ser casado há 14 anos, essa é a minha principal função hoje, né, aqui para entregar um pouco mais de conteúdo. Show de bola. Você falando de liderança, que é o nosso tópico, eu quero saber de você. O que você acha? Três requisitos, tem três, botando três para ter mais, para o cara ser um líder na enfermagem. Para aquela enfermeira que está saindo da faculdade e vai enfrentar um mundo de dificuldades no campo de trabalho, que é completamente diferente da teoria lá da faculdade, né, e vai enfrentar esse mundo do hospital, esse mundo do PSF também, né, que lógico, porque qualquer situação que o enfermeiro possa se alocar, ele vai enfrentar dificuldades. Então, se você fosse enumerar, vamos enumerar aqui quais são assim, os requisitos para ser um líder. Essa é o meu principal ponto mesmo, Bruno, porque eu costumo trabalhar a liderança de enfermagem justamente em três principais pilares. Porque é comum as pessoas, até se as pessoas, quando a gente postar esse vídeo, a gente vai pedir nos comentários, as pessoas terem uma ideia de que a liderança é apenas quem ocupa aquela função de realizar a escala, de estar fiscalizando se o trabalho está sendo bem desenvolvido, né? É realmente aquela função de responsável técnico. As pessoas confundem essa situação com a liderança. A liderança ela não é só a posição. E para elencar três principais pilares que a gente pode pensar, tanto para quem está saindo da faculdade, quanto para quem está já há um tempo e quer realmente mudar
né? Sair daquela posição de chegar, dar o plantão, ir embora, sofrer com uma equipe que não agrega, ou que não consegue interagir muito bem, ou com a própria liderança que não dá espaço para que aquele trabalho que ela tem seja desenvolvido, porque é comum termos profissionais muito habilitados, mas que não há espaço para que eles desenvolvam o trabalho. Ele é cobrado para fazer sempre o mesmo trabalho e acaba que isso leva a um cansaço. Então, os três principais pilares que eu costumo trabalhar aqui no meu perfil é assumir uma responsabilidade, que é você realmente trabalhar para ser o profissional, ser aquele profissional que, quando surge um problema, você sabe como resolver. Não é você ser um profissional entrão, né? Você ser um profissional indiscreto, mas é você conhecer muito bem o seu setor, conhecer quais são as funções que você deve realizar, e a partir do momento em que surge um problema, você tem a capacidade de resolver. Porque é só quando você começa a resolver problemas que você é visto como um profissional que tem competência para estar ali. E não só foi colocado naquela condição, certo? Então essa para mim é a primeira posição, é você assumir responsabilidades, que na nossa profissão as pessoas confundem com você ter mais atribuições, e não é isso. Responsabilidade é você saber quais são as suas competências, certo? Como segundo ponto, é você servir a sua equipe, servir no momento em que você é o responsável técnico, você tem a capacidade de resolver problemas, ao invés de você apenas delegar a função, que eu costumo chamar aquele enfermeiro de enfermeza, né, que só fica ali, ó, faça aquilo, ó, o soro ali acabou, aquele paciente precisa fazer um curativo. Não, é você realmente estar próximo da sua equipe, servir e fazer junto. Para que você não seja visto como um profissional mandão na sua equipe, é preciso que você saiba fazer junto o trabalho. Assim, a equipe, além de ver você como competente para estar ali, vai ver que você está disposto realmente a ajudar, a agregar. E como terceiro ponto, é ser um exemplo, que eu acho que é o mais difícil, porque leva de um amadurecimento profissional. Não é tão fácil você ser um exemplo, até porque isso pesa, né, nas costas do profissional. Poxa, eu vou chegar para o meu plantão e eu não posso errar. É impossível. A gente tenta fazer o melhor trabalho na maior parte do tempo, porque erros vão acontecer, equívocos vão acontecer, nem sempre você vai estar num dia 100% bom, então você pode dar uma resposta um pouco mais rígida e a pessoa interpretar de uma forma mais grosseira. Então é tentar ser um exemplo ou mesmo ser um modelo. Sendo um modelo para a sua equipe, eu acho que você já consegue muito bem, né, começar a pensar na liderança de enfermagem além daquela posição de ser o responsável técnico e realmente ser um profissional que faz a diferença dentro da equipe, independente da posição. E você acha que a enfermagem está preparada hoje para ser esse exemplo? Olha só, É uma pergunta se nós meio complicada, né? complicado, bastante complicada, até porque nós perdemos um pouco da qualidade da formação. Eu recebi muitos profissionais enquanto eu era coordenador de enfermagem no hospital geral, no hospital público. Então nós tínhamos diversas deficiências, mas nós tínhamos profissionais, servidores de carreira já de 15, de 20 anos de profissão e que desempenhavam um bom papel, um excelente papel, e os novos profissionais que eu fui recebendo, eles não tinham, não era a capacidade técnica, porque a técnica você vai aprimorando ao longo do tempo, mas era a vontade de ser um profissional. Então, quando você me pergunta isso, se eu acho que a enfermagem está preparada, eu acho que nós já estivemos muito preparados. Muitos profissionais realmente entraram no mercado para fazer a diferença, no servir, no utilizar a ciência como base mesmo, para estar naquele espaço multiprofissional. E hoje eu vejo mais como um profissional que entrou no mercado iludido por um ganho financeiro ou um reconhecimento social e que quando viu a realidade que é completamente diferente, eu acho que se frustrou um pouco. Então, quando você pergunta se estamos preparados para isso, eu acho que temos um longo caminho a percorrer, mas há um horizonte muito bom, porque temos cada vez mais espaço, porque a gente, às vezes, há muita competição em ver
as novas atribuições que nós temos, mas aquilo são responsabilidades, na verdade estão só direcionando o caminho que o profissional vai percorrer. E quando a gente esquecer um pouco essa questão de brigar por procedimento ou achar que qualquer coisa é um problema e enfrentar realmente aquilo como uma responsabilidade, né? Começar a ver o profissional que está ao seu lado dando o plantão como um profissional que também sente o mesmo que você, eu acho que aí a gente vai dar um grande passo nessa questão da preparação para assumir maiores responsabilidades. Eu vejo muita formação precária e um aumento muito de unidade. Sim. Exemplo, que espaço você vê uma faculdade, em qualquer lugar você vê um curso técnico. Isso aumenta a oferta, né, de profissionais no campo de trabalho. O que o CFM faz? Ele limita o máximo possível de oferta. A estratégia do CFM é simples. Ele diminui o máximo possível de oferta para ter a maior demanda de trabalho e aí aumentar o ganho, né? O que ele vai ganhar. Por exemplo, a enfermagem ganha pouco. Por que a enfermagem ganha pouco? As pessoas não param para pensar isso. Por que a enfermagem ganha pouco no Brasil? É matemática isso. A oferta é muito grande e a demanda diminui. Exatamente. Quando a oferta é muito grande e a demanda diminui, o valor que vai ser pago não vai ser proporcional aos outros, né, que tem a demanda alta e a oferta é pouca. E assim como as especializações também. A gente vê um profissional enfermeiro, geralmente ele é um profissional generalista. Quando você tem muito profissional generalista, você acaba que você não tem uma capacidade de enxergar um valor profissional naquele indivíduo, e aí realmente a demanda, né, por ser muito grande, você coloca todo mundo no mesmo pacote e fala, ó, a gente tem esse valor para pagar, vai ter, ou vai aceitar, ou realmente vai ficar mais difícil. E o que você fala sobre o CFM é justamente sobre a reserva de mercado, né? Essa limitação dos espaços para que eu não tenha tanta oferta para poder valorizar aquele profissional. E aí, cada vez mais você vê generalistas saindo do mercado para se especializar, levando a um ganho de capital. É uma matemática básica. Enquanto a gente não entender que todas essas questões realmente precisam ser vistas pelos profissionais, a gente tem a importância dos protocolos assistenciais. Eles são fundamentos básicos para que a gente se forme. Só que aquilo, ao longo do tempo da sua função, você vai aprender. Na marra, mas você vai aprender. Agora, essas questões de você observar o mercado, saber qual é a área que está tendo um pouco mais de visibilidade, buscando conhecimento a mais, quando o profissional enxergar que ele pode sim fazer a diferença, aí a gente começa a trabalhar essas questões em não ser tão mal remunerado, não reclamar de tanto e principalmente saber respeitar o seu colega de plantão, que é uma questão muito difícil, porque é muito mais fácil você ver o colega enfermeiro falando do outro profissional enfermeiro do que elogiando. Tinha uma professora na faculdade, ela dava ortopedia. E ela falava uma coisa seguinte, ó. A enfermagem tem que aprender a lidar com seus problemas dentro da salinha, nem que o sangue escorra por baixo da porta, mas que ninguém saiba. É basicamente o que os professores fazem, né? Como você falou, um respeitar o outro. A gente não precisa ser amigo, a gente não precisa ser adorado como pessoa, mas respeitado no exercício da profissão. E eu tenho, assim, só um gancho para o próximo ponto, eu tenho 4 pontos, né, 4 pilares que eu vejo para o enfermeiro ser um líder e não um chefe, e ser um líder que tem um nome, não um valor financeiro, mas um valor de profissão. O cara tem que ter conhecimento, sem conhecimento a pessoa não é nada. O cara tem que ter atitude de colocar aquele conhecimento em prática, de tomar o seu espaço para si, posicionamento dentro da instituição, frente aos colegas, aos outros colegas, e utilidade. Utilidade é basicamente o que você falou de exemplo, né, de um dos pilares, mas utilidade do cara ser assim. Eu enxergo isso, Caio. Aí é o ponto que eu queria falar contigo agora. Utilidade é aquele enfermeiro, quando ele chega no plantão, a equipe fala, pô, hoje temos uma pessoa que vai resolver os problemas. Que eu posso
confiar, que eu posso garantir que ele vai resolver a situação, seja na parte assistencial, seja na parte gerencial. Você entende que ser útil é importante na sua equipe, ou até mesmo ser o exemplo? Com certeza. Foi o que eu falei em relação a servir, né? Você saber que aquele profissional não vai estar ali apenas para delegar funções ou apenas para cobrar se o trabalho foi feito ou não, se a escala de serviço está sendo cumprida ou não, é importantíssimo para poder entender qual é a competência que aquele profissional tem. Não é só porque você tem uma formação de nível superior que você vai ser melhor do que o outro. O colega precisa entender que, bom, se Caio chegou no plantão, bom, Caio agora vai saber o que eu vou precisar. Se eu tiver uma necessidade de atendimento, de intervenção lá na sala vermelha, eu posso chamar Caio, ele vai ter a capacidade para resolver aquele problema. Se eu tiver um problema lá na classificação de risco, ele vai saber resolver aquele problema. Se eu precisar de uma orientação a respeito de um curativo, ele vai saber resolver aquele problema. E todas essas funções não quer dizer que você tenha que fazer tudo para que a equipe veja bom. Eu vou jogar tudo nas costas de Caio, certo? É o que eu falo sobre o profissional ser tarefeiro. Aquele profissional que está cheio de tarefa, achando que está sendo produtivo. E não, ele não fez o trabalho dele para ficar fazendo o trabalho dos outros, e aí acaba achando que ele está sendo produtivo. E não, ele está sendo só tarefeiro, acumulando tarefas, sem saber dizer não e sem principalmente dar a autonomia que a equipe precisa. Porque o técnico de enfermagem, ele sabe qual é o trabalho que ele tem que fazer. O enfermeiro, ele sabe qual é o trabalho que ele tem que fazer. O auxiliar, o pessoal do SG, todo mundo sabe qual é o trabalho que precisa desempenhar. Se você passa a fazer todo o trabalho por eles, você não está sendo um profissional útil. Você está sendo um profissional que está sendo tarefeiro, está acumulando todas as tarefas, passando o seu plantão um caos, sem conseguir resolver metade dos problemas que você tem dentro da sua equipe e termina o plantão, você está exausto. Era o que nós passávamos muito no hospital, em Camaçari, devido às deficiências que nós tínhamos no hospital, falta de profissional, demanda aberta, né? O hospital era um hospital de porta aberta, eram muitos pacientes, nós passávamos a maior parte do plantão tentando resolver os problemas do dia anterior, que eram acumulados no dia anterior e assim, era uma bola de neve. Quando a gente começou a entender, olha só, nós precisamos agora resolver os problemas de hoje. O que é que nós temos para hoje? Fora as pendências de ontem, que a gente vai tentar resolver, vamos separar a equipe na melhor forma possível, que todo mundo faça o seu trabalho e um colabore com o trabalho do outro. Porque é uma outra questão muito difícil na área de enfermagem, é você achar um profissional que aceite fazer um trabalho com um colega. Ah, eu não vou fazer com ele porque ele nunca me ajuda. Mas se um profissional não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir realmente estabelecer uma relação de convivência profissional, porque trabalhamos e precisamos um dos outros no hospital. Não tem como você fazer todo o trabalho sozinho. E também não tem como você tentar somente fazer o trabalho pelos outros. É uma via de mão dupla. Você me ajuda e eu te ajudo. Agora, eu só posso ir até aqui. Daqui para lá, você sabe como fazer. E se der um problema, a gente resolve. Essa é a segurança que a sua equipe precisa ter. Saber que além de você ser útil durante o seu plantão, a partir do momento que tem um problema, você sabe como resolver. Você falou que você era coordenador de enfermagem, né? Você é RT ou coordenador? Coordenador, né? Coordenador. Quando você vai escolher uma equipe, né? Alguém da equipe para entrar, um auxiliar, um técnico, um enfermeiro, você visa aquele que já tem experiência ou você prefere aquele que não tem experiência alguma e você vai modelar? Essa é uma pergunta muito, assim, difícil de responder, porque automaticamente a gente tende a pensar que o profissional que já tem um certo caminho percorrido no mercado é um profissional melhor. E nem sempre é, né? Tem as pessoas que já têm certos vícios, precisam ser modelados ou vão tentar sempre trabalhar. Porque assim, quando você já tem um certo tempo de mercado, você, ao chegar num trabalho novo, você tem que sempre estar comparando. Ah, no meu antigo eu não fazia isso. No meu antigo era assim. A gente lá fazia assado. Então, é o profissional que também precisa, né, ter
o entendimento de como vai funcionar a sua equipe naquele momento, mas eu sempre preferi trabalhar com profissionais recém-formados, por mais difícil que seja. Agora, recém-formados que tinham uma única qualidade: vontade. Porque, como eu disse, a técnica você vai aprender nem que seja na marra. Se eu soltar um profissional que tem uma formação técnica precária dentro de uma sala vermelha, numa parada cardiorrespiratória, ele vai sofrer, ele vai se adaptar de uma certa forma. Mas se ele tiver vontade de trabalhar, ele vai aprender aquilo ali em 2 tempos. Em um, em um procedimento que ele passe, ele vai aprender como resolver aquela situação. Saber como se posicionar, saber quais são os passos que ele tem que dar, saber como se manter frio diante daquela situação. Então, para responder a sua pergunta, eu prefiro um profissional recém-formado que tenha vontade, independente da capacidade técnica que ele tenha. Porque a maioria das pessoas falam que é difícil conseguir um emprego, né? Sou recém-formado. E eu passei por isso também há 21 anos atrás, que era muito mais fácil conseguir emprego antigamente do que hoje. Mas eu vejo muita gente reclamando, eu não tenho chance, não tenho espaço. E o que você falou é uma verdade muito palpável, porque a gente pega um profissional muitas vezes tem uma experiência, já trabalhou em muitos lugares como é o seu, só que ele carrega vícios e carrega também aquela condição de eu já sei. A Isso. pessoa que carrega eu já sei e não posso abrir os olhos para outro caminho, está fadada ao fracasso. Eu também concordo. Acho que a pessoa que tem essa ideia de que ele já conhece tudo do mercado, que ele já conhece tudo da profissão, ele já está realmente perdido, ou até já pode abandonar a profissão. Porque uma profissão que nós temos, uma atualização quase que constante, né? De todos os procedimentos, de relacionamento, de tudo. O profissional que já tem essa bagagem, fala assim, não, eu já sei, vou ficar aqui acomodado, vou só fazer o meu aqui, eu quero só que agora chegar a minha hora de se aposentar. É melhor ele entregar os pontos porque realmente está perdido. É verdade. Todas as vezes que eu fracassei na enfermagem, eu fracassei com esse pensamento. De achar que Não sabia sei tudo. você, mas toda vez que eu fracassei com esse pensamento. Toda vez que eu cometi alguma falha, eu estava acomodado. E eu cheguei no hospital, eu era o mais novo, tanto de formado quanto de idade. Eu assumi uma equipe de veteranos e depois que eu sangrei para aprender como lidar com todos os profissionais, né, com boa parte, com todos, mas com boa parte, e como principalmente fazer uma questão de uma escala, saber interagir com os diversos tipos de profissional, né, o primeiro ponto que eu precisei aprender foi não me manter numa zona de conforto. Porque todas as vezes que a equipe via para mim com uma demanda que eu não estava enxergando, era porque eu estava acomodado. Era porque eu já achava que eu fazendo a escala antecipada, conseguindo articular, deixando meu plantão sempre redondo, com os equipamentos funcionando, o treinamento agendado, todo mundo teoricamente confortável, teve um problema que eu não visualizei, né? Passou batido por mim porque realmente eu estava acomodado. Isso aí. Eu estava lembrando de algumas situações minhas, né? Tá falando sobre acomodação, né? Quando a gente não está disposto a aprender, a gente está propenso a se perder. Sim. Né? E o enfermeiro é isso. Você falou a evolução, né, de novas técnicas. Ontem era um jeito que se vacinava, hoje é outro. Para você ver, eu tive um processo ético, né, de uma cliente que antes, né, o procedimento da vacinação era um. Na pandemia passou a mudar o procedimento, né? E assim, e aquilo ali você percebe como que é a evolução dos profissionais da enfermagem mediante o conhecimento que ele vai adquirindo aos poucos. Já então, falando de conhecimento, evolução, qual a importância da educação continuada nas instituições e como que um coordenador ele pode, como eu posso falar, você sendo coordenador pode a não ajudar, mas sim fazer com que o profissional não perca tanto tempo, por exemplo, indo no seu dia de folga, ou ficando mais um pouco para poder fazer uma educação continuada. Percebeu? Fazer um curso, um treinamento. Ó, com a demanda cada vez mais complicada por conta do profissional não conseguir ter apenas um vínculo,
é muito difícil você manter esse treinamento articulado sempre constante. E para que isso não se perca, é muito importante você deixar o papel de lado. Por que que é o papel? Porque é muito comum que a gente faça o protocolo, estabeleça o protocolo e depois coloque ele num papelzinho bonitinho e entrega ao profissional. Ó, a partir de agora é assim. Aquilo nunca vai funcionar, né? Não tem como você entregar um papel para um profissional que trabalha em duas, às vezes três instituições e exigir que agora o trabalho dele seja pautado, baseado naquele papel que você estabeleceu. Então, para que a educação continuada seja eficaz, é necessário realmente ser contínua e estar próximo da equipe. Não tem como você ser coordenador de cima, longe, que é o que acontece muitas vezes. As pessoas assumem os seus cargos, né, fazem de tudo para se destacar, mas a partir do momento em que se destaca, sente que é normal um afastamento da equipe, né, natural, muitas pessoas não sabem lidar com esse afastamento, que ele é natural. Você assumiu a sua equipe que há pouco tempo você estava saindo com eles, curtindo férias com eles, e a partir do momento que você vai ter que cobrar, isso gera um distanciamento natural. As pessoas não sabem lidar com isso e aí deixam de realmente cobrar o que tem que ser feito. Na tentativa de sempre manter o bom, o bonzinho, né, o enfermeiro que está sempre sorrindo, o profissional que nunca cobra, ele deixa de estar próximo da sua equipe. E aí passa a visualizar a equipe só distante. Esquece que é realmente o chão de fábrica, né, que a gente costuma dizer, que é que molda o profissional. Não tem esse profissional que chegue com formação, especialização, doutorado, mestrado e que não tenha que vivenciar a enfermagem no beira-leito. Esse profissional, ele não entende, ele vive outra enfermagem. Ele vive outra enfermagem. É o que eu falo no meu perfil. A liderança, ela não é só a posição. A posição, ela vai estar ali somente para separar em nível hierárquico. Mas para que você tenha uma liderança eficaz, para que você tenha um trabalho contínuo, você tem que estar junto do seu profissional, entendendo qual é o problema, sabendo como resolver, porque todo mundo tem alguma facilidade e uma dificuldade em um ponto. A gente vai ter profissionais que se dão melhor no centro cirúrgico, profissionais que se dão melhor na emergência, que sabem trabalhar com rotina, outros que nem tanto. Então, entender quais são essas diferenças é que vão formar a sua equipe. E você é o centro dali. É você que está olhando toda aquela visão de forma holística. Bom, se eu não conseguir pegar aquele profissional durante o plantão para treinar, ele vai ter que me possibilitar um momento, ou na passagem de plantão, ou antes do plantão dele, certo? Vai reservar uns 10 a 15 minutos durante o plantão. Eu vou estar próximo dele durante a atribuição que ele esteja desenvolvendo para poder realmente conversar com ele. Foi o que passamos no período da pandemia. Eu cheguei no hospital para coordenar a equipe da emergência adulta do hospital. E aí, durante alguns períodos, eu fui também para a clínica médica, né? Saí de um setor de porta aberta e fui para um setor fechado, com 20 leitos, a maioria dos pacientes crônicos, né? Pacientes dialíticos. Então, era uma completa vivência diferente. E eu tive também que começar a interagir com aqueles técnicos que estavam ali, aqueles enfermeiros que estavam ali. E o que eu pude perceber quando houve a pandemia, eu tive que voltar para a emergência, né, porque a coordenadora que tinha ficado lá tinha alguns problemas de saúde, então não podia ficar na porta aberta. Eu voltei para a emergência e aí veio essa necessidade de voltar a treinar, principalmente o uso de EPIs básicos, máscara, luva e capa, que não era utilizado, né? A gente não tinha o costume de utilizar esses EPIs assim, no tratamento. A não ser que se fosse trabalhar no setor fechado, aí você se paramentava. E para conseguir trabalhar essa educação com a equipe, o mais fácil para mim lá era porque a equipe era de 24 horas. Né? Então, assim, era um plantão que a gente ainda tinha, na época, possibilidade de trabalhar por 24 horas, então era mais fácil você ter mais tempo para lidar com a equipe. Mas fazer essa educação continuada, trazer os protocolos de volta, né, e aí colocar cada um para treinar, depois para, além de conhecer, executar. Então, foi uma questão muito difícil, porque a gente lidava com a saúde do doente, do paciente, e a saúde da equipe.
porque ficou mais do que provado que o profissional de saúde que se contaminou com um colega, Sim. no momento de descuido ali do refeitório, na passagem de plantão, naquele descuido, ele se contaminou. Então, além da educação continuada, de voltar a utilizar os EPIs, saber como estar junto da equipe em todos os momentos para manter a atenção. Para mim, a educação continuada é isso, é estar próximo da equipe a todo tempo. Show, bacana. Falando de pandemia, o que o Caio mudou depois da pandemia ou não mudou nada? Mudei. Apesar da sociedade em si ter uma sensação de que piorou, eu mudei muito meus conceitos em relação ao trabalho. Em estar muito mais disposto a trabalhar por uma valorização pessoal, por saber qual é o meu papel dentro da minha função, do que apenas eu ter que trabalhar para ter uma remuneração alta ou trabalhar em dois, três empregos. Tanto é que, após a pandemia, eu pedi a exoneração do meu emprego, do hospital. Além de problemas que já haviam, problemas políticos lá dentro do hospital e questões que nós não tínhamos tanta autonomia quanto precisávamos, né, eu percebi que estar próximo do crescimento da minha filha, né, que já estava na época com 9 anos, e eu passava tempo com ela, me esforçava muito mais, mas eu queria estar muito mais próximo, ser realmente para ela o que eu já era para minha equipe um exemplo, estar com a minha esposa, né, muito mais próximo, vivenciando todos os problemas e felicidades do casamento. Então, o que a pandemia trouxe de valor para mim foi isso. Eu saber que, bom, eu já sei qual é a minha posição, eu já sei qual é o meu conhecimento, agora eu vou buscar ampliar esse meu horizonte para que eu tenha muito mais valor de quando me enxergar e falar, pô, eu conheço aquele profissional. Aquele profissional é um profissional diferenciado, ele sabe o que ele tem que fazer, ele respeita a equipe, ele sabe como dialogar e ele está preocupado com agregar valor a outra pessoa. E não só chegar, dar o plantão e ir embora, se preocupar com nada, e como tem aquele meme, né? Sair do plantão e deixar o hospital pegando fogo lá, porque agora a partir dali é a minha vida que segue. Não, então, depois que passou a pandemia, a minha prioridade foi ser uma pessoa melhor, porque como profissional eu sei aonde eu quero chegar, então eu não vou cair mais em algumas ciladas, né, de ter que vivenciar em dois, três empregos. Você trabalha em quanto? Trabalha em três empregos. Nossa, você é um bom profissional. Nem sempre. E hoje as pessoas se espantam quando falam assim, você trabalha? Eu falei, bom, eu trabalho em um emprego, sou muito bem remunerado pelo trabalho que eu desenvolvo e trabalho com a internet. Eu tenho um perfil que fala sobre liderança de enfermagem, para mostrar ao profissional que além dele ser bom da linha essencial, ele pode ser uma referência dentro da equipe. Bacana. Você falou, perfeito, valorização dentro da pandemia. A pandemia também trouxe uma coisa muito importante para mim sobre adaptação. Nós somos seres adaptáveis a tudo. Muitas vezes a pessoa tem dois vínculos, perde um e vai se adaptar. Vai correr atrás de outro, lógico, né? E tudo mais. E você falou que começou a empreender, né? Eu sempre falo, eu tenho uns amigos que, né, tem esse negócio na cabeça, quanto mais plantão ele fizer, vai ficar rico. Isso é mentira. Ninguém fica rico dando plantão, tá? Ninguém fica rico dando plantão. Só se a pessoa tiver, com alguns casos, acontece, né? A pessoa vai lá, assina e não vai. Isso. Né? Aí vai ganhando, trabalha 10 plantões num dia, como já, vários casos já tivemos aí, inclusive de ação penal. Mas se você empreendeu, como é que virou essa chave na tua cabeça? Vou empreender no digital. Porque eu sempre falo para as pessoas que empreender, ele é difícil e é fácil. É difícil por causa da mentalidade. E é fácil porque qualquer um pode inventar, não inventar, ninguém inventa nada, mas lapidar alguma coisa para colocar para rodar, para vender. Ó, Conhecimento. você falou Né? sobre, você falou sobre adaptação, logo após eu ter citado que saí e pedi exoneração, né? Quando eu conto essa história no meu perfil, as pessoas me perguntam, nossa, mas você pediu exoneração do cargo? E não é fácil assim, não. Eu levei um ano me planejando, realmente para me adaptar à nova rotina, de estar mais tempo em casa, de vivenciar minha família, de ter uma remuneração diferente do que eu tinha, para poder viver e viver confortável como eu vivia com as duas, porém com mais tempo de qualidade. Então eu levei um ano me preparando para isso, fazendo economia, né, uma organização financeira, tudo para que a minha família não sentisse, certo? E quanto a empreender,
as pessoas têm essas duas ideias, que vão ficar ricas dando plantão e que vão ficar ricas ao abrir um CNPJ, que não é nada disso. É muito difícil trabalhar com a internet ainda mais, né, porque não é só ligar essa câmera aqui e falar. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o que nós produzimos aqui, né, são dias de estudo, né, são preparações, são relatórios, roteiros, né, organização realmente do que vai ser produzido e como aquilo vai chegar para a pessoa e impactar aquela pessoa, fazer ela enxergar valor naquilo e que pague pelo nosso serviço, porque nada é de graça. Nós temos um aparelho telefônico que não é de graça, nós temos a iluminação, nós temos a internet, nós temos o nosso conhecimento, que é o principal ponto, que não é gratuito, e empreender é muito complicado. Não é nada mole abrir um CNPJ e sair ganhando dinheiro. Essa parte, para mim, foi uma das partes mais difíceis, porque quando eu comecei a trabalhar na internet, eu tinha a ideia de produzir conteúdo, de trazer esse conteúdo aqui para realmente ampliar a minha base de conhecimento, trazer mais pessoas para cá, mas eu não imaginava que ter um CNPJ era tão complicado. Eu costumo dizer que ele é muito mais difícil do que fácil. Você dá um plantão, você sabe o seu conhecimento, depende do seu esforço, e empreender nem sempre é só o seu esforço. E dá muito trabalho produzir, dá muito trabalho eh, acertar, né, naquela pessoa que entende, porque apesar do conhecimento que eu tenho, do conhecimento que você tem, você achar, poxa, meu conhecimento, meu conteúdo, ele é muito importante, tem um valor aqui, mas para outras pessoas é muito difícil. E aqui na internet, que ainda mais você disputa atenção com uma dancinha, disputa atenção com um meme, atenção com uma fofoca, é muito difícil, ou com uma polêmica, a não ser que a gente, né, viva o tempo inteiro para viver de polêmica, a gente vai conseguir um certo público. A gente trazer conhecimento técnico, trazer conhecimento de vivência de internet, de enfermagem, a gente vai conseguir um outro público. E é muito mais difícil. Por isso que do tempo que eu tenho aqui, eu já vi algumas pessoas entrarem para o mercado digital e saírem. Não se sustentarem, não. Sustentou mesmo a condição de ter que ralar para ter uma responsabilidade. Porque imagina só, eu chegar aqui hoje com você, que tem um público, e falar, não, liderança de enfermagem é muito fácil. Você acorda, lida e você vai lá, começa a fazer isso, faça só isso, seja responsável. É difícil pra caramba ser responsável. É difícil pra caramba assumir algumas responsabilidades. É difícil pra caramba ser realmente um profissional que não seja visto e interpretado pela outra pessoa da maneira que você não é. Você desmistificar que você é um profissional de enfermagem que está ali realmente só para entregar realmente um valor àquele trabalho, de fazer o seu trabalho bem feito, porque as pessoas vão tender a te boicotar, vão tender a te causar, né, algum mal. Eu imagino que você passe por isso, porque assim, muitos profissionais não têm o conhecimento sobre, principalmente o código de ética que você tem. E aí, quando você trabalha na instituição e que você sabe qual é o seu lugar, as pessoas vão enxergar você diferente. Falar, poxa, Bruno, eu não vou conseguir manipular Bruno aqui numa situação que eu precise. E aí vai ser difícil, né, manter ele aqui. Vamos tentar, de qualquer forma, fazer o trabalho dele ser o mais difícil possível. Será que você passa por isso? Passo. Tem algumas É, situações, né, de você ter que se manifestar ou ter que se posicionar, e nem sempre é com quem está do teu lado, né? É outro profissional, e a gente lida muito com o médico, né? Com o fisioterapeuta, e saber se posicionar, como eu falei, o posicionamento, né, é um pilar do profissional de enfermagem, né? Não é aquela brigar, gritar, né, de querer tá aí um taco e sair querer bater no outro, não, é querer mesmo se posicionar. exato. Quem não se posiciona, alguém passa por cima. E é Ah, justamente essa dificuldade das pessoas entenderem que nós temos a nossa posição. Eu não vou fazer isso porque não é da minha função. Ah, mas é que fulaninho faz. Bom, se fulaninho faz, aí é uma questão que ele está fazendo da maneira que ele acha justa. Mas eu não vou fazer porque não é a maneira correta de se fazer.
ter esse discernimento para dizer não, para dizer sim para as situações, isso causa muita dificuldade dentro da equipe. Sim, sim. E uma coisa importante, Caio, é não esperar nada de ninguém. Isso. Né? Que você falou que as pessoas vão não espere nada de ninguém. Faça a sua, estude, evolua, produza, faça, não espere nada de ninguém. Porque as pessoas estão prontas, não querem te ver melhor do que elas. As pessoas querem te ver bem, mas não querem ver melhor do que elas. Isso. As pessoas não vão te apoiar. As pessoas não vão bater palmas para você. Ninguém vai fazer isso. A pessoa Não. tem que caminhar por si só. E uma coisa que eu aprendi na internet, né? A gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. Essa caixinha que é a internet acaba com a sanidade de muita gente. E principalmente nessa questão onde você fala sobre esperar algo dos outros, né? O tempo inteiro a gente trabalha aqui na internet, muitas vezes a gente parece falar sozinho, falar só pro celular, né? E tem outras pessoas que realmente não interagem, mas elas observam o seu conteúdo, elas filtram o seu conteúdo, elas aplicam o seu conteúdo. E quando você trabalha apenas para que o outro reconheça o seu trabalho, você vai se frustrar muito mais. Ter essa inteligência para poder saber discernir, bom, se eu estou fazendo esse trabalho, se eu estou produzindo esse conteúdo, se eu estou indo para o meu plantão, independente do que as pessoas vão achar sobre o meu trabalho, eu vou chegar para fazer o meu melhor. Eu não vou esperar que a valorização venha do outro, que é o que a gente passa hoje, acreditando que a valorização vai vir a partir da aprovação do piso salarial. Não, trabalhe para ser valorizado como profissional. Isso vai ser a consequência do seu trabalho. Vai ser uma boa remuneração, vai ser um bom relacionamento com a sua equipe, vai ser uma boa entrega para o seu paciente. Tudo isso vai depender do que você faz, acreditando no que é o seu ponto de vista, do que é o seu trabalho vale. Não que o que as pessoas vão interpretar, o que as pessoas vão achar. Eu acho que a valorização, eu acho não, eu tenho certeza que quando a gente começar a trabalhar a valorização pessoal, independente da valorização coletiva, o profissional vai ter muito mais discernimento para falar, bom, se eu estou aqui agora, independente do que vão achar do meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor. Perfeito. A enfermagem não te deve nada. Isso. Fala para mim desse movimento aí. Bom, esse movimento eu pensei justamente, né, para trazer um tapa na cara, alertar o profissional que está aí trabalhando, se queixando, achando que tudo é contra ele, que ele tem que subir hashtag, ele tem que fazer movimentos e não trabalhar de fato, não trabalhar duro, não ser o profissional que é referência, né? Parar realmente de encher o saco dos outros, cobrando uma valorização ou cobrando um reconhecimento e entender. A enfermagem já estava aqui antes de você. Nós tivemos profissionais brilhantes. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem de uma enfermeira de Minas Gerais que está entre as 1.000 cientistas mais reconhecidas do mundo. Bom, se isso não é uma questão que você entender que o seu trabalho sozinho não vai mudar, você precisa realmente acordar para a vida. Porque a enfermagem, ela é muito mais do que o seu plantão. A enfermagem, ela é muito mais do que a sua especialização. Hã? Com certeza, Né? com certeza, com certeza. Porque todo o profissional que vem chegando agora, eu falo isso porque eu acompanhei muitas chegadas. Muitos profissionais que saíram da faculdade, tiveram a primeira oportunidade dentro do hospital. Eu tenho contato com alguns profissionais e que ainda me relatam isso. Ter a dificuldade de se achar dentro do plantão. Se localizar, porque a equipe não me reconhece, porque o profissional não me dá espaço. Mas e você, está fazendo o quê? Está chegando cedo? Está realizando uma boa passagem de plantão? Quando você se apresenta para o seu paciente, você fala qual é o seu procedimento, qual é a sua função naquele momento? Você, dentro da sua equipe, você agrega valor? Você consegue ajudar o seu colega de algum ponto? Não estou falando nada aqui absurdo. São coisas que são da vivência do profissional. É chegar para o plantão assumindo o plantão. Mas é porque é muito difícil, Caio, a gente chegar falar com a pessoa que vira a cara para você. Tudo bem. Se ele virou a cara para você, você faz o seu trabalho. Porque aquele profissional não pode ser o mediador do seu respeito. Você não pode colocar aquele profissional como uma baliza para as suas funções. Então, a enfermagem não te deve nada, é realmente um tapa na cara do profissional para entender
que quando você desempenha o seu papel, quando você desempenha a sua função, sabendo quais são os protocolos do seu setor, quais são as suas funções e as suas competências, você não precisa de mais nada. Você vai chegar para dar o seu plantão, vai ser o melhor plantão da sua vida, mesmo que você saia cansado, porque não tem como você dar um plantão de enfermagem e sair flutuando. Você vai sair satisfeito por ter desempenhado o seu papel. É essa que é o movimento que a enfermagem não te deve nada. Enfermeiro bonzinho. Não existe. Eu... Fala para mim qual é a ideia do seu pensamento do enfermeiro bonzinho e do enfermeiro empático. Eu entendi o que você quis dizer com essa postagem, com o teu pensamento, mas fala para mim. Bom, enfermeiro bonzinho é que você não vai conseguir agradar todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Nem Jesus Né? Então, agradou, né? não tem como. A gente vai tentar fazer a coisa certa na maior parte do tempo. Fora isso, você vai trabalhar com pessoas diferentes, com locais diferentes, formações diferentes, educação diferente. Então, às vezes eu posso falar para você uma coisa aqui, você vai entender, Bruno, mas eu falar para outra pessoa, ela não vai conseguir entender. E não é porque ela é menos inteligente, menos capacitada, é porque ela tem uma outra vivência. Ela pode estar passando por um problema, ela pode estar com alguma dificuldade. E se a gente não tiver essa empatia para entender a diferença entre os profissionais, a dificuldade que é trabalhar em equipe, principalmente na equipe multiprofissional, né, multidisciplinar, você não vai conseguir viver. Então, aquele profissional que tenta ser bonzinho o tempo inteiro, sorrir para todo mundo, agregar uma parcela de trabalho dos outros para ele não vai conseguir se sustentar. Ele não vai conseguir ter o reconhecimento que ele precisa, porque o tempo inteiro ele vai estar deixando de lado o que ele acha, o que ele acredita, para satisfazer a vontade dos outros. Então, o enfermeiro bonzinho é aquele profissional que não existe na enfermagem. Ou se ele existe, ele está apenas passando o tempo até chegar um que realmente desempenha o trabalho que tem que ser feito, ele vai ser substituído. Durante muito tempo fui esse bonzinho aí, até perceber que é pano de chão. Sim, eu É também pano fui. de chão. Eu também fui. Logo quando eu cheguei, eu falei com você, eu sangrei até aprender a lidar com a equipe, a entender como funcionava o setor de emergência de um hospital de porta aberta. Eu resolvia problemas de manutenção, eu resolvia problemas de almoxerifado, eu carregava peso, fazia tudo. Eu trazia problema para dentro da minha casa. Imagina, meu primeiro ano de emergência, eu trazia os problemas para dentro de casa. Isso era um conflito constante com a minha esposa. Aí que é uma pessoa que tem uma mente maravilhosa para entender e a gente superou esse problema porque eu trazia os problemas para dentro de casa na intenção de ser bonzinho, né? Fazer escala, nossa, eu pedia escala em todo mundo, tentava ajustar para todo mundo, fazer da melhor forma possível com aquele profissional que tinha 2, 3 empregos, né? Ajustava só pode de manhã, só pode à tarde e mesmo assim eu não prestava. Né? Eu tentava, me trazia um atestado, eu tentava reverter a situação para que aquele atestado não subisse, fazia coisas que não deveria, e mesmo assim eu não prestava. Tinham pessoas que, né, iam me criticar. Então, assim, quando a gente para e amadurece, né, aquilo que eu falei, bom, eu não vou estar mais ali para que as pessoas me enxerguem como um profissional bom. Eu vou ser o profissional bom que eu puder ser com a capacidade que eu tenho. Quando isso entrou na minha mente, virou a chave, eu falei, bom, é isso que eu preciso fazer. E a partir daí as pessoas, até o respeito mudou. As pessoas passaram a entender que, bom, ele fez o que era competência dele. O que ele não fez, eu não posso cobrar. E se eu for cobrar, eu vou ser uma pessoa sem noção. A minha intenção era colocar na cabeça da minha equipe o seguinte, eu vou fazer por vocês 100%, dentro do que eu posso. O que eu não posso, eu não vou fazer. E se você que não entendeu isso, eu vou repetir até que você entenda. Porque eu não vou cobrar, que às vezes o interlocutor não tenha conseguido passar a mensagem da maneira correta e que você entenda. Mas se você não entendeu, eu vou repetir. E se você mesmo assim cobrar, você está sem noção. Show de bola. É isso mesmo. Estou me visualizando aqui no passado com umas situações igualzinho você, principalmente com atestado. Só vou dar um exemplo aqui, porque é bem legal e pode servir de exemplo para qualquer uma pessoa que está ouvindo aqui o nosso vídeo. Certa vez, eu não colocava falta no livro. Eu não colocava falta. Deixava em branco assim, vou deixar o profissional vai lá, se resolve com a coordenação, ver se tentar compensar esse horário. Aí, certa vez,
o meu coordenador me chamou e falou assim, fulano, não faltou o plantão? Que todo mundo falou que ela faltou. Ela falou que veio. Você que esqueceu de colocar no livro. E ela teimou comigo, fizemos uma cariação. Eu falei, não, você não veio esse dia. Não, eu vim sim. Não estava no livro. Isso. Fui tentar ajudar, né? E acabei me lascando. Foi o que você falou, ficou perfeito, casou perfeitamente no que você disse, de não ser bonzinho, mas sim em agir conforme a natureza da profissão exige, né? Sendo não no rigor que se fala, mas fazendo o que deve ser feito. Eu queria aproveitar o seu conhecimento, né, e pedir para você indicar um livro para quem está ouvindo aqui a gente, para quem vai ouvir, um livro que possa transformar, abrir a mente, virar uma chave para um profissional da enfermagem. Eu já dou a minha dica de livro, né? Até comprei um livro para presentear uma pessoa, chama Revolução dos Bichos. É um livro que todo enfermeiro precisa ler. E esse livro, ele traz uma analogia com liderança, troca de poder. E assim, quem da enfermagem lê esse livro vai identificar dezenas de situações. A Revolução dos Bichos. Leiam, um livro barato, curto, rápido, uma linguagem bem bacana, que vale muito a pena e vai mudar a sua concepção do entendimento. Fala para mim, qual livro que você indica? Esse livro é muito bacana. Essa Revolução do Livro, realmente, ele tem né, uma concepção de mundo que você analisa realmente a inversão total. Tem um livro, né, de uma colega enfermeira, indicar esse livro, porque é um livro que está disponível, inclusive, através do perfil dela, que é da Nathalie Petri, né, da Essência, Gestão e Liderança, o livro da Anadem, um livro de liderança. Esse livro realmente é um livro para você começar a visualizar a liderança direcionada para a enfermagem. Ele tem toda a direção que você vai precisar para entender como lidar com a sua equipe, o que é preciso ser feito, como a construção realmente do seu perfil de liderança. Então, fora todos esses livros que a gente tem sobre liderança, esse específico, né, da Nathalie Petri, da Essência de Gestão, é um livro muito, muito bom. Está disponível no perfil dela, da Anadem, é uma enfermeira competentíssima, eu faço parte do grupo dela de liderança. Assim, é realmente uma referência, né, de liderança de enfermagem. Eu, quando penso em indicar algum perfil, né, além do seu perfil, que é um perfil que eu já sigo há muito tempo, sempre ligado nessa construção, porque existem perfis maravilhosos, nós temos profissionais aí, né, que trabalham muito tempo na internet e que entregam um bom conteúdo, né, seja um conteúdo voltado para a área assistencial, para a área de concurso, mas que casam com a minha ideia do que o profissional pode ser além, né, o seu perfil e o da Nathalie são dois perfis que eu sigo muito e acompanho porque realmente trazem essa outra vivência, a vivência do profissional, né, aquele profissional robusto realmente, aquele profissional que tem o conhecimento além das áreas assistenciais, que entendem sobre o conselho, que entendem sobre a ética, que sabem como se posicionar, que são profissionais políticos, né, e que são profissionais que fazem a diferença dentro do seu trabalho. Porque você ter o profissional que saiba fazer uma boa prova de concurso, aquele profissional que saiba atuar bem numa parada, aquele profissional que saiba muito do atendimento pré-hospitalar, mas você tem um profissional que, além disso, ele consegue entender que ele precisa ter um outro conhecimento, ele precisa saber quais são as suas atribuições, que ele precisa saber gerir as suas emoções, entendendo as emoções dos outros, isso é muito importante. Então, por isso que esse livro da Nathalie é muito interessante, porque traz toda essa nuance do profissional de enfermagem que quer ser realmente diferente. Além do conhecimento técnico, do conhecimento assistencial, o conhecimento de vivência profissional. Show, bacana, demais. Eu conheço a Nathalie, eu acho o perfil dela muito, muito top mesmo. E tem vários enfermeiros que escreveram livros. Eu tenho até uma postagem minha, inclusive coloquei o livro dela, acho que, se não me engano, está agendado para domingo. Alguns enfermeiros, são 4 enfermeiros que eu conheço, que escreveram livros físicos, né? Sim. Tem outros que escreveram digitais também.
Caio, aqui, te agradeço muito. O teu perfil assim, é uma visão diferenciada para a enfermagem que quer ser um líder, né, dentro da sua equipe. E foi um prazer falar com você. E a porta daqui do perfil está sempre aberta para você, viu? Bruno, eu que agradeço, né, essa honra de estar participando aqui do seu podcast, estar gravando com você. Realmente eu fico satisfeito por conseguir, aos trancos e barrancos, mostrar que a enfermagem ela é muito maior, né? Ela não deve nada para vocês. Então, assim, ter esse conhecimento de sair da formação, de que eu não preciso estar me sacrificando em dois, três empregos. Eu posso sim fazer isso, mas eu posso ser muito mais do que isso. Deixar de lado aquele sofrimento, de dar chilique o tempo inteiro, de se formar um profissional capaz de entender as dificuldades que a profissão exige, e todas as profissionais vão ter dificuldade, mas que você pode sim se sobressair. Você pode sim ser um profissional que agregue valor à sua equipe e que seja feliz. A gente precisa entender que a nossa profissão, ela precisa ser feliz, porque o médico ele faz o diagnóstico, o fisioterapeuta ele faz o acompanhamento, mas você pode transformar a vida do seu paciente. Se você não estiver feliz para fazer aquilo, você não vai conseguir. Você vai ser mais um no meio da manada e com o passar do tempo, você vai estar na manada pior ainda, que é a manada que só reclama e exige um respeito. Ah, eu tenho 20 anos de formado e ninguém me respeita. Mas você não respeitou o seu tempo. Você não cumpriu com as suas obrigações que são inerentes à sua profissão. Então, quando você não faz isso, você realmente não pode exigir nada. Você pode até cobrar, mas vai cobrar sem ter respaldo para isso. Show de bola. É isso aí. Quem está vendo pelo YouTube essa gravação, sigam o Caio, Caio Ferreira, enf.caio Ferreira lá no Instagram. E no Caio, YouTube um também. abraço. Tanto No no YouTube Instagram também, né? quanto no YouTube, é tudo o mesmo nome. Show de bola. Ó, um abraço muito grande, fique com Deus e boa sorte. Eu sei que você é Vitória. Seja bem-vindo de volta à Série A do Brasileirão. É, depois de 5 anos de sofrimento, voltamos à elite. Valeu, valeu, Bruno. Um Valeu, abraço. Bruno. Obrigado. Tchau.